Boa noite. Boa noite. Que bom. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos falar do item 5 do capítulo 13º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E por que o nosso Evangelho é segundo o Espiritismo, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. É diferente do Evangelho? Não, não é diferente. O nosso Evangelho, ele traz todo o ensinamento do Mestre Jesus, quando aqui ele esteve, certo? Mas traz também as instruções dos Espíritos. E muita gente nos pergunta, mas quem são esses Espíritos? Esses Espíritos, eles são irmãos nossos, que já estiveram aqui na Terra, que já cumpriram, né, com suas provas, já passaram por suas expiações, venceram seus desafios, vestiram o manto da humildade e hoje eles se encontram num mundo mais evoluído e nos dá a condição, porque ele nos traz as informações, os ensinamentos, para que a gente também possa passar pelos nossos desafios, vencer as nossas provas e as nossas expiações e alcançarmos, assim como eles, um mundo melhor, né? Então são esses os irmãos que vêm, e quando Kardec realmente estava elaborando o Evangelho, eles vieram e trouxeram, né, algumas informações. Então, quando a gente abre o nosso Evangelho, está lá as passagens de Jesus, está lá as parábolas, e depois vem as instruções desses irmãos nossos, que é para que a gente tenha mais clareza e o ensinamento vai ficando maior. Tá certo? O nosso tema de hoje se chama O Óbolo da Viúva. E essa passagem foi vivida por Jesus. E quem nos conta é Marcos. Então, se vocês forem lá no Novo Testamento, vocês vão ver lá no capítulo 12, no versículo do 41 ao 46, essa passagem. Então, Marcos nos conta que Jesus estava no templo, sentado de frente ao gasofilácio. Aí vocês vão dizer, nossa, que palavra diferente, gasofilácio. O que é isso? Gasofilácio era o local, né, o objeto, vamos dizer assim, aonde era colocado todas as doações. Então, as pessoas que vinham para assistir o culto, elas chegavam e traziam com elas suas doações. Muitos vinham
alguém gasta pelo tempo, né? E por que viúva? Porque as viúvas, naquela época, se vestiam de preto. Então, para serem identificadas, né? A diferença de uma mulher casada, uma mulher solteira e a mulher viúva. Então, sempre de preto. Até alguns anos atrás, a gente via ainda, né? As mulheres que ficavam viúvas usar a roupa preta. E aí Jesus começa a se perguntar, mas o que ela está fazendo aqui? Por que ela vai até o gasofilácio? Ela não tem essa necessidade de doar, pelo contrário, ela precisa receber. Mas ela continuou firme. E de repente Jesus ouviu, vou colocar para vocês. 2 moedinhas. E Jesus então olha para os discípulos e diz: vocês viram? E eles: o que, mestre? Como? Por quê? Ninguém viu aquela viúva, porque aquela viúva, ela era invisível aos olhos de todos que estavam ali. Assim como são invisíveis todos aqueles que passam por nós no dia a dia, que estão nas ruas, embaixo das pontes, dos viadutos, que estão nas praças, são invisíveis, ninguém vê, mas Jesus viu. E Jesus então disse para os discípulos: vocês sabem, essa mulher, essa pobre viúva, foi quem mais doou aos olhos de Deus. Mas por que, Senhor? Se ela só depositou 2 óbulos. E o que são óbulos, né, gente? Óbulos era moeda de menor valor. Moeda grega, porque foram os gregos que fabricaram as primeiras moedas, e elas eram tão insignificantes que elas só serviam para os mendigos e para as viúvas. E antes de eu dar continuidade, para a gente entender o que é que Jesus está passando para nós com essa história, né, do óvulo da viúva, eu queria dizer para vocês um pouquinho dessa viúva. Essa viúva, ela morava numa aldeia distante de Jerusalém. Ela não conhecia Jesus, ela nunca tinha ouvido falar do Mestre, mas ela tinha um sonho. Ela sonhava em ir até Jerusalém, no templo, assistir a um culto e doar o seu óvulo, para que ela pudesse conhecer o reino dos céus, porque foi assim que ela foi criada. Mas a situação não era boa, era distante, era pobre. Só que um dia aconteceu de fazerem uma caravana para irem para Jerusalém. E ela então, já com certa idade, né, com dificuldade, ela pede para a neta dela, que se chamava Rebeca. Ela diz: Rebeca, me leva nessa caravana para Jerusalém. É minha grande oportunidade de assistir ao culto. E Rebeca então diz: não, Rosinha, nós vamos sim. E aí todos se prepararam e foram a caminho de Jerusalém. Passaram um dia inteiro caminhando, porque a gente sabe que naquela época não tinha condução. A única condução que tinha era a montaria, ninguém tinha, né, o animal para ser montado, então foram a pé. Passaram o dia
né? Então chegaram em Jerusalém de madrugada. E aí, ela super afobada, né? Ansiosa para entrar no templo, para doar as moedinhas dela ali no gasofilácio, depois assistir ao culto, até que o templo se abriu e ela foi, né? Seguiu, subiu a escadaria. Se ela tivesse desviado o olhar um segundo, ela tinha encontrado o olhar de Jesus. Mas ela estava tão compenetrada no que ela ia fazer, que ela não olhou para o lado. E talvez se ela olhasse também, ela não sabia quem ele era, né? Ela nunca tinha ouvido falar dele. Mas ele a viu e abençoou esta pobre viúva. Quando terminou o culto, todo mundo se retirou. E aí, talvez pela idade dela, talvez pelo cansaço, ou porque ela tivesse alguma doença, ou a emoção que foi muito grande, ela faleceu assim que terminou o culto. E aí a gente fica assim pensando, né? O quanto essa viúva foi abençoada. Que recepção ela deve ter tido quando ela chegou nos reinos dos céus. Como é que ela foi recebida? Porque Jesus a abençoou, né? Então, e essa história, depois, ela termina, né? Aqui, com a morte dessa viúva, mas há uma continuidade da história de Rebeca. E se alguém um dia se interessar, né? Que é muito bonita a história de Rebeca. Voltando, o que Jesus passou para todos nós através dessa história? O que é que nós temos que entender desse episódio vivido por Jesus? Primeiro, que todos nós podemos e devemos auxiliar, independente da nossa situação, seja ela primeiro financeira, porque muitas vezes a gente fala assim, né? Eu gostaria muito de ajudar, nossa, eu não queria, mas eu não tenho condição. Sabe, se eu ganhasse na loteria, juro, olha, eu ia fazer um orfanato para pegar todas as crianças, eu ia ter um local para todos os velhinhos, eu ia fazer uma ONG para os animais, não é? Ou então assim, bem que eu podia ter um parente rico, né? Para que ele morresse e me deixasse a herança. Aí realmente eu ia, vocês iam ver como eu ia ser boa, como eu ia fazer tudo bem para todo mundo. Tempo. Muitas vezes a gente fala do tempo. Nossa, eu queria muito. Eu queria ir lá na Ana Luísa fazer alguma coisa, mas eu não tenho tempo. Gente, eu sou tão ocupado. Eu não tenho tempo. Olha, eu tenho um guarda-roupa, um close. Chique, né? Close. Eu tenho um close lotado. Mas eu não tenho tempo de mexer para tirar. Os meus armários, as minhas despensas, né? Os alimentos estragam. Mas eu não tenho tempo de mexer. Me falta tempo. E até jogo fora alguns alimentos. Outras vezes, a questão da disposição. Eu não tenho vontade de nada. Eu queria muito fazer alguma coisa para alguém, mas eu não consigo, sabe? Eu sou assim, eu fico ali no sofá, vendo o Melhor da Tarde, sabe? Maratonando, porque eu não tenho disposição. Então, porque se eu tivesse, eu já até me convidaram para ir lá no Luísa, falaram que é bom, tem umas palestras boas, todo mundo passa, mas eu não tenho disposição. Você vai lá para mim, e aí você
aproveitar bem a vida, sabe? Eu vou me divertir, eu vou fazer tudo que eu posso. Porque quando eu ficar mais velho, vocês vão ver, eu vou ser uma voluntária, eu vou ser um voluntário, eu vou levar comida, sabe? Para o pessoal da rua, eu vou trabalhar, e vocês vão ver. Estou tão velho para isso. O tempo passou. Fica para a próxima encarnação, né? Na próxima encarnação eu faço alguma coisa. Depois, gente, nós estamos falando de caridade, né? Nós temos que entender que a esmola, porque se fala muito nesse capítulo a respeito da esmola. Então nós temos que entender que esmola ela é diferente da caridade, porque esmola é tudo aquilo que não me faz falta, tudo aquilo que eu posso dar. Hoje a palavra esmola ela foi substituída por doação, mas o significado é o mesmo, continua sendo a mesma coisa. E eu me lembro que quando eu era criança, se eu falar pequena, vocês vão achar que foi ontem. Quando eu era criança, eu ouvia, os adultos falarem assim: nossa, fulano é esmoler. Cicrano ficou tão pobre que vive esmolando. Olha, passei na praça hoje, está um horror, não dá para andar mais na rua, está assim de esmoler. Era assim que a gente ouvia falar das pessoas carentes, mais necessitadas, né? E quantas vezes a gente ouvia eles dizerem assim: me dá uma esmola, pelo amor de Deus. E quando você tirava aquela miserável moedinha, eles diziam: Deus te abençoe, que Deus te dê em dobro. Então a gente ouvia muito isso. Parece que caiu de moda um pouco, né? A palavra foi substituída por doação e hoje você já não vê mais os pedintes falar tanto em sentido: me dê uma esmola, pelo amor de Deus, né? Então, gente, esmola são coisas que se dá, como eu disse. Então, eu posso dar uma comida para alguém, eu posso dar um remédio, eu posso dar um pão, né? Eu posso dar uma roupa, eu posso dar uma série de coisas. Ou seja, tudo aquilo que está aqui comigo, que não me faz falta, que quantas vezes a gente, né? Você compra um móvel, o seu móvel antigo, que já está bem desgastado, aí você doa. É caridade? Não, né? A gente está doando. Então, eu dou aquilo que já não está mais. Muitas vezes a gente nem doa, como a gente viu lá, né? Eu tenho tanta coisa para doar, mas eu não tenho tempo de tirar. E a coisa vai ficando, fica um mês, fica um ano, fica... E caridade? O que é caridade? Caridade, gente, é virtude, é amor, é sentimento. Aí muitos perguntam, né? Deve estar assim: ué, mas então, quando eu dou alguma coisa para alguém, quando eu faço algo por alguém, quando eu ouço, quando eu isso, quando eu aquilo, não é caridade? Vamos separar o joio do trigo, como dizia Jesus? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 866, ele vai e pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia
das ofensas. Simples assim, né? Então, caridade é exatamente isso: benevolência, indulgência, perdão. E aí eu vou voltar para o começo de maio. Todos nós sabemos, ouvimos, né? Porque os meios de comunicação, através das redes sociais e tudo, o que aconteceu com o estado do Sul, né? Realmente foi uma das maiores tragédias que pode acontecer. Não poupou o rico, o pobre, o preto, o branco, todos foram, né? Passaram por este momento dificílimo e continuam passando. Não pense que a coisa acabou, porque a gente, assim, no começo, a gente fica todo mundo, né? Se fala muito, depois vai abafando, não se fala mais. Só que assim, nós, quando começou a se falar, nós vimos as pessoas se juntarem, um dá a mão para o outro. Então, aquele que podia doar mais, doava. Aquele que podia doar tal coisa, doava. Aquele que tinha o poder da comunicação ia para as redes e se colocava. Então, esse capítulo se chama Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Mas aí houve uma necessidade muito grande da mão direita pegar na mão esquerda um do outro e se juntar. E realmente todos iniciaram um trabalho fabuloso. Norte, sul, leste, oeste, não teve quem não ficasse, né? Sentido, não se colocando no lugar desses irmãos. E aí o que nós vimos? Nós vimos a caridade em ação, porque era com amor que as pessoas faziam. E tem mais: quantos que saíram das suas casas, saíram do seu conforto, colocaram uma mochila nas costas e foram para o sul. Não tinha avião, porque o aeroporto se acabou. Não tinha rodoviária, os ônibus não estavam indo, porque não tinha rodoviária, as estradas estavam precárias. Mas eles foram, não sabia se iam comer, se ia ter onde dormir, né? Se iam, simplesmente, eles foram embora para o sul, ajudar aos seus irmãos. E aí o que aconteceu, gente? Eles se colocaram, esses irmãos nossos, eles se colocaram como o verdadeiro óbolo da viúva, porque eles se depositaram nos gasofiláceos, que eram os nossos irmãos do sul, tão necessitados. E aí, eles foram benevolentes com todos, porque usaram de indulgência, pois o momento exigia o quê? Exigia calma, exigia equilíbrio, paciência, resignação, porque muitos aceitavam a ajuda, outros estavam tão revoltados, com tanto medo, tão traumatizados, que às vezes chegavam a ser grosseiros com aqueles que estavam auxiliando. Mas eles não se importaram. Eles foram para lá, apesar
E eu, buscando essa resposta, porque a gente, quando fala da necessidade do próximo e quando ela chega até nós, a gente realmente fica questionando muito. O sofrimento vem com muitas questões. E eu então pensei assim, se eu me digo cristã, se eu me coloco como seguidora do Cristo, então eu estou realmente destinada a ser como Cristo, principalmente nesses momentos de aflições, não nossa só, mas do nosso próximo, quando a gente se coloca no lugar dele, né? Então, eu tenho que pensar como ele, de ser como ele e de caminhar com ele, né? E nessa caminhada com Jesus, que a gente possa perceber o quanto nós somos tocados todos os dias. De que maneira? Às vezes nós somos tocados através de um olhar de alguém que olha para a gente e diz: me ajude, estou precisando de ajuda. Um olhar que está pedindo compreensão, que está pedindo às vezes uma palavra de conforto, de ânimo. Outras vezes somos tocados por um pedido de perdão, alguém que fez alguma coisa que nos machucou e nos olha, né? E diz: me perdoe. E a gente diz: quantas vezes somos indiferentes? Outras vezes, por uma coisa simples para nós, o pedido por uma oração. Alguém nos diz: eu estou tão mal, eu estou tão descrente, e eu vejo você que tem fé, você me ajude, seja essa ponte para mim, para que eu possa encontrar Deus. Não é assim? Então isso, gente, é ser benevolente, é usar da indulgência, é saber perdoar. E aí hoje eu estava abrindo meu celular para responder um bom dia de uma amiga. E aí ela me mandou uma mensagem que eu falei: nossa, tem tudo a ver com com o que eu vou falar hoje, né? Porque falava do abraço. E eu vou dizer para vocês, o abraço é um grande ato de caridade, né? E estava assim na mensagem que ela me mandou, que o abraço, ele é tão importante que ele deveria ser receitado pelos médicos, né? Porque através do abraço nós podemos dizer: te amo. Através do abraço a gente pode dizer: que bom que você está aqui. Através do abraço a gente pode dizer, ou alguém pode dizer para nós, né? Ajuda-me. Até breve. E através do abraço a gente diz que é a palavra que só nós, os brasileiros, usam e têm: que saudade de você, né? É uma palavra, saudade, é uma palavra brasileira. Então, quando eu vi essa mensagem, eu disse: que coisa boa. E eu
dia, para encerrar, nós vamos ouvir uma música, né, que fala de caridade. Não podia ter música melhor para a gente encerrar esse trabalho dessa noite. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, o quanto vocês foram caridosos por terem me ouvido, e que vocês possam voltar para casa levando dentro dos seus corações a semente da caridade, que ela possa fluir, dar frutos, para que todos os momentos da nossa vida, quando alguém necessitar da nossa presença ou de algo que a gente possa oferecer, que a gente apenas não seja um doador, mas que possamos ser caridosos, porque só através da caridade é que realmente nós alcançaremos os degraus que vai nos levar realmente a tudo aquilo que nós necessitamos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que continue conosco e que nos dê um final de semana de muita paz, de muito amor e de tudo de bom. Obrigada, gente.